Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Danilo Bifone, sempre aos sábados, à 1h da tarde, eu recebo pessoas relevantes do cotidiano de São Paulo. Você que ainda não conhece a página Danilo Bifone, deixe o seu like, compartilhe essa live para que os seus amigos tenham acesso a esse conteúdo importantíssimo que nós vamos discutir hoje. E se você perdeu, tinha outro compromisso, não tem problema. A live fica gravada e estará disponível no nosso canal do YouTube. Basta acessar o canal Danilo Bifone, se inscrever e ativar o sininho e ter acesso a essa e mais outras lives sensacionais que a gente sempre faz aos sábados à 1h da tarde. O meu convidado de hoje é a figura emblemática da nossa capital paulista, é o Aparecido Inácio Ferrari Medeiros. Ele milita há 35 anos na área jurídica, especificamente a área de direito do trabalho. Ele é advogado trabalhista, especialista em direito coletivo do trabalho, assessor de diversas entidades sindicais, membro da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Seja muito bem-vindo, Aparecido Inácio, é um prazer imenso, não só pela grata satisfação do seu conhecimento, mas também pela nossa amizade aí de tantos anos. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje, Aparecido, perguntando, você sabe que eu sou do bairro da Moca, e aqui na Moca nós tivemos uma colonização italiana, uma colonização espanhola, e a Moca foi palco da primeira greve geral em 1917. Nós tivemos um pequeno episódio na indústria Penteado em 1907, exigindo ali para que menores de 14 anos não trabalhassem mais e diminuísse um pouco as jornadas que eram extenuantes e varavam à noite, mas nada foi feito e essa greve, então, estourou depois novamente em 1917, já no cotonifício Cresp. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão da legislação trabalhista, por que surgiu a legislação trabalhista, o trabalhador sofria demais, como que funcionava isso? Olá, Danilo, boa tarde a você, satisfação revê-lo, boa tarde a todos que estão nos assistindo agora e também que vão nos assistir depois, porque eu tenho ciência, tenho conhecimento que o seu canal, ele é muito bem visto. E eu quero dizer da minha satisfação, do meu prazer de reencontrar, não você, meu amigo, mas de participar dessa live, para demonstrar para as pessoas, para distribuir para as pessoas um pouquinho do nosso conhecimento. Eu tive a grata satisfação, queria pontuar uma questão antes, de ter uma educação de berço renomada, de um casal, duas pessoas que morreram analfabetos. Meu pai e minha mãe eram trabalhadores rurais, lá no interior de Presidente do estado de São Paulo, numa cidadezinha chamada Pirapozinho, perto de Presidente Prudente, em razão do sofrimento que eles tiveram, da extenuante jornada de trabalho que eles tinham como agricultores. Meus pais sempre foram arrendatários. E como arrendatários, eles não eram dono da terra, eles arrendavam a terra do dono da terra, do fazendeiro. E eles tinham que trabalhar de sol a sol, de segunda a segunda, de domingo a domingo, para pagar a renda. E se não pagassem a renda, eles ficavam com dívida com o dono da terra, então não tiveram tempo de estudar. Mas formaram 8 filhos. Eu tive a satisfação de me tornar estudante de direito, tenho irmãos na área de medicina, tenho um irmão que é padre, né? Enfim, a gente é uma família muito feliz e que tivemos bom exemplo. E eu aprendi que o pouco do conhecimento que você tem, você não pode guardar para você. Conhecimento, saber é força, saber é inteligência. Eu espero poder, nesse curto espaço de tempo que nós vamos conversar hoje, transmitir para as pessoas que estão nos assistindo um pouco do que eu aprendi na vida até hoje, como você disse, em 35 anos de advocacia.
Também quero dizer da minha satisfação de retornar para a Moca, não fisicamente, mas espiritualmente, porque eu fui seu vizinho. Eu cheguei na cidade de São Paulo aqui, recém-formado, em 1988, final de 88, eu me formei em 87, eu cheguei aqui com uma mala, literalmente, uma malinha e um blazer apenas, e fui morar na Vila Prudente, aí perto do crematório da Vila Alpina, onde eu depois trouxe a minha família para morar comigo e fui trabalhar. O meu primeiro emprego como advogado trabalhista foi na rua Sargento Cid, aí na Moca, acho que é Sargento Cid, no Sindicato dos Sapateiros, que foi, inclusive, uma das categorias que deu início à greve que você falou de 1917. Então, eu estava todo dia na Moca. Eu almoçava aí nesses bares, aí, batia papo, andava muito pela Rua do Gasômetro, pela Rua da Moca, propriamente dita. O meu médico, até hoje, era, né, pelo menos até há poucos dias, o Hospital Sema. Todos os nossos tratamentos era aí na Moca, na Rua do Oratório, né? O outro médico que eu tenho é na Camé, uma travessinha da Paz de Barros. Tenho um grande amigo, o Dr. João Amorim. Doutor Riberto, exatamente. É o meu médico. Doutor Riberto Liguri. Exatamente. Então, um abraço, doutor Riberto, uma pessoa fantástica, um conselheiro muito grande que eu tenho aí. Já estou com 60 anos, né, e eu tenho que fazer todos aqueles cuidados necessários, e ele tem sido meu médico. A minha dentista é aí, na região ainda. Então, a minha vida toda em São Paulo foi aí. Eu mudei, eu estou morando hoje do lado de cá de São Paulo. É um feudo, até o médico é o mesmo, nem combinamos. Exatamente, não combinamos, exatamente. Então eu vivia na Moca, eu passava pela Paz de Barros todo dia. No começo, de ônibus, eu não tinha dinheiro para comprar o carro, e ia de ônibus até a estação Bresser do metrô, onde eu ou pegava o ônibus, ou pegava o metrô para ir para o centro, para as audiências trabalhistas, ou descia aí perto do Pão de Açúcar aí, e ia a pé aliás, descia na esquina da Rua da Moca ali e ia dar plantão no sindicato. Então, a Moca é uma referência, não só no direito do trabalho, mas é uma referência na minha vida. Grande parte do meu sucesso profissional em São Paulo, eu devo à Moca. Então, meu carinho especial a você, moquense, em nome de todos os demais moradores aí da Moca. Como você falou, a primeira greve nossa no Brasil foi em 1917. Só fazer uma breve recapitulação. O Brasil de 1822 até... o Brasil, desde a partir de 1822, quando foi proclamada a independência, até 1889, era uma monarquia, né? Dom Pedro I, que mandava, Dom Pedro I, depois II, que mandava no Brasil. A nossa primeira Constituição, ou seja, a Constituição é a lei das leis, é a maior das leis. A nossa primeira Constituição foi de 1824. Né? Em 1889, com a proclamação da República, tivemos um fato anterior à proclamação da República, que foi a libertação dos escravos, em 1888. E grande parte dos abolicionistas eram republicanos, brigavam pela República. Então, a República foi proclamada pelo Marechal Deodoro de pijama, né, doente e tal. Tem aí uma história toda aí dele, daquele livro do Laurentino Rosa, se me falha a memória, 1822, 1800 são 3 livros com 3 datas, 1889 e tem um outro. E ele conta muito bem esses bastidores. Nesse período de 1888, 1889, o Brasil vivia sob a influência, pressão políticas e influências de muitos países da Europa e de outros países daqui da América, como, por exemplo, Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil foi o último país a proclamar a libertação dos escravos. Né? O Brasil foi um dos países que teve o maior número de escravos, né, vindos da África, transportados da África como animais, dos mais difíceis. Não que o animal tenha que ser tratado dessa maneira, mas o escravo era tratado de uma maneira desumana sobre os demais. E aí, o que aconteceu? De 1889, proclamação da República, 1888, libertação dos escravos. Até o início do século, 1910, 1915, o Brasil começou a sofrer muita influência de imigrantes europeus.
E grande parte desses imigrantes vieram da Itália, né? Nossa grande saudação aos italianos aí da Moca, berço, né? Da Itália, aqui a Moca, né? E espanhóis também, né? E de outros países, argentinos, mexicanos e tal. Vários momentos no mundo marcaram o que aconteceu em 1917. A Revolução Industrial, né, a Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique em 1917, lá em São Petersburgo, né, na Rússia, que gerou depois o Estado Russo, né, com a derrubada do czar, né, gerou o Estado Russo, que é um Estado comunista, através das orientações de Karl Marx, do marxismo. Então, isso começou a influir, começou a trazer novos ares aqui para o Brasil. E como eu disse, os abolicionistas, né, grande parte deles, estudaram em Coimbra, na Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal. Eu tive lá, uma faculdade fantástica, tem muita história de brasileiros lá. E aí o que acontece? Esses anarquistas, esses italianos, mexicanos, argentinos, espanhóis, eles vieram para o Brasil com uma postura anarquista. O anarquismo, ele prega que haja que o Estado, né, prega uma luta contra o Estado, vamos dizer assim, a grosso modo, para não ter que ficar filosofando muito aqui, porque o nosso tempo não é suficiente para isso. E aí o que acontece? Esse pessoal começa a trabalhar os bastidores do movimento político. Eles influem no movimento político. Cresce no Brasil o marxismo através do Partido Comunista Brasileiro, que até então era uma corrente política forte de esquerda que dominava os movimentos populares, né? Que vem lá desde trás, lá, influindo nos movimentos populares, né? E aí o que acontece? O movimento trabalhista começa a crescer. Por quê? Porque o Brasil pós-escravidão, ele começam a surgir as fábricas. E aqui na cidade de São Paulo tem grande parte das fábricas, das indústrias têxteis, das indústrias de calçados, os tecelões e tal. E é nesse meio que os anarquistas vêm e promovem a primeira greve no Brasil. Por conta do quê? Principalmente pelas péssimas condições de trabalho. O problema do trabalho da mulher, trabalho da criança, as mesmas coisas que aconteceram na Europa, aconteceram aqui, mas com alguns anos atrasados. Então, aí, na Moca, é o berço do início da luta do movimento trabalhista brasileiro. Muito orgulho disso, né, Inácio? Poxa vida, a Moca sempre vanguardista, né? E a gente sabe, Inácio, que todo esse histórico de lutas resultou, então, em uma justiça especializada. A gente tem, então, hoje, uma justiça especializada na área trabalhista, é um juiz que ele já presta concurso para ser juiz do trabalho, ele não vai virar juiz criminal, ele não vai virar juiz civil, não vai fazer divórcio, ele vai só atuar na área trabalhista. E, recentemente, a Justiça do Trabalho deu uma guinada, a gente teve uma reforma da legislação trabalhista. E o que isso influenciou, então, no cotidiano do trabalhador, que já era tão sofrido? Exatamente, essa reforma trabalhista, ela caminha, ela anda para trás em relação ao que aconteceu naquele período. Porque de 17 até 1930, nós vivíamos uma situação no Brasil de muita instabilidade. Em 1930, nós tivemos um marco da mudança da questão política no Brasil, que foi porque o Brasil, nesse período, ele vivia sob a força de Minas e São Paulo, chamada política café com leite. Nós tínhamos, ora um presidente paulista, ora um presidente mineiro. Os outros estados mandavam um pouco. Surge aí, em 1930, um gaúcho chamado Getúlio Vargas, que dá um pimba lá no Washington Luiz, que ganhou a presidência, né? Apoiado pelos mineiros, Washington Luiz um paulista, apoiado pelos mineiros, e eles tiram o Washington Luiz por conta de fraudes e tudo mais, e Getúlio Vargas assume. Getúlio Vargas assume com essa postura mais pró-trabalhador, mais pai dos pobres, aquela coisa, né? Era o lema dele. E ele cria o salário mínimo, cria a Justiça do Trabalho, ele cria a chamada Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A CLT, ela é uma união de todas as leis trabalhistas que foram sendo feitas nesse período. Então, Getúlio fica de 30 até 45 no governo. Foi um dos períodos mais longos de governo do Brasil. Ora como ditador, ora como presidente, chamado de caudilho, né? Tinham muito disso aqui. O Brasil, a Argentina, México, Uruguai, tinham vários caudilhos aí que mandavam no Brasil, nesses países, né? E aí,
Getúlio, uma das coisas que ele cria é a Justiça do Trabalho. Primeiro ele cria as chamadas Juntas de Conciliação e Julgamento, que eram um fórum trabalhistas com um juiz titular e dois leigos, um indicado pelo Sindicato dos Empregados, outro indicado pelo Sindicato dos Patrões. Por quê? Porque o Getúlio, ele legaliza os sindicatos. Né? Hã? Isso era o juiz classista. Exatamente, eram juízes classistas. Como que o Getúlio fez um grande acordo aí para dar, inclusive, uma pacificada nas questões das demandas trabalhistas? Ele cria a CLT e cria a Justiça do Trabalho como órgão pacificador disso aí, com esses dois juízes aí, auxiliares e mais o juiz titular. Isso permanece por muitos anos, inclusive com o desconto da contribuição sindical, com uma série de coisas na CLT. Mas acontece que, depois disso, nos últimos anos, tem tido uma pressão muito grande dos grupos empresariais, dos grandes grupos, pressão internacional, porque o caráter da CLT era protecionista. A CLT, ela pregava uma coisa chamada no Brasil, o chamado princípio da hipossuficiência. Ou seja, que o empregado, ele é a parte mais fraca na relação. Porque de um lado você tem o patrão com a força do dinheiro. De outro lado você tem o empregado com a sua força de trabalho. Isso gera o quê? Gera uma disputa entre capital e trabalho. Para uniformizar isso vem a justiça e vem a lei, a legislação trabalhista que o Getúlio criou. Porém, para ser como se fosse o fiel da balança. Porém, aí que entra a questão. Começaram a surgir muitas reclamações de que o empregado tinha muito direito no Brasil. Foram feitas várias reformas, mas sempre reformas pequenas. A grande reforma que foi feita e que praticamente mudou todo o cenário da legislação trabalhista foi a de 2017, com Michel Temer, né? A Dilma sai, e um dos compromissos que Michel Temer assume com a entrada dele, que ele era o vice-presidente da Dilma, né, naquele impeachment da Dilma, um dos compromissos que ele assume é de fazer a reforma trabalhista. E depois a reforma da Previdência e outras mais aí que ele assumiu o compromisso. Mas efetivamente a que ele fez foi a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista praticamente, olha, eu não vou dizer que acabou, mas ela deu uma enxugada, assim, sobremaneira no direito do trabalho e também deu uma enxugada nas funções da justiça, né? A Justiça do Trabalho hoje, ela é uma justiça bem específica, bem peculiar, bem típica para situações bem pontuais trabalhistas. Grande parte das coisas hoje são resolvidas pela chamada livre negociação. Aí eu falo para você assim, eu aqui estou falando como advogado trabalhista de empregado, agora de sindicato, em que durante 35 anos eu já sentei com inúmeras representações patronais na mesa. De um lado você tem uma empresa que tem todo um capital, tem maquinário, tem poder, tem tudo. Do outro lado você tem um sindicato ou um empregado que não tem poder nenhum, a não ser sua força de trabalho. Isso é uma livre negociação? Não. Como é que pode dizer que isso é uma livre negociação? Eu me sinto de mãos amarradas. Às vezes, quando eu chego numa negociação que a gente tem muitas vezes na Fiesp, ou em algum sindicato patronal, eles falam assim, ou o sindicato faz esse acordo aqui, ou então a gente vai ter que fazer demissões. Puxa, sabe? vida. É doloroso você saber. Eles estão barganhando com vidas, né? Como? Eles estão barganhando com vidas. É doloroso você fazer, igual, por exemplo, eu fiz uma audiência esses dias mesmo aí, contra o governo, eu tenho alguns processos contra o governo na área da saúde, né, e que eles estavam negociando lá, ponderando, que não dava para fazer exame do Covid em todos os empregados da área da saúde. Aí a gente fica se perguntando, né, o empregado, ele é a parte mais fraca, ele não tem poder nenhum de barganha, mas a empresa tem, e ela tem como se programar, ela tem como prever. Eu já tive várias empresas aí que entraram em greve, não agora, de pouco tempo, no passado também, que não tinham dinheiro para pagar o 13º. Pô, mas o 13º tem que pagar em dezembro. A empresa teve 12 meses para guardar dinheiro. Aí chega em dezembro e ela fala, eu não tenho dinheiro para pagar o 13º. Então tem uma série de coisas que a gente deparou no meio trabalhista aí. E eu falo isso com a experiência de quem... Eu comecei a militar, Danilo, no Pontal do Paranapanema. Eu nasci lá em Perapozinho, como eu disse, né? Lá na divisa com o Paraná e Mato Grosso, ali naquela divisa perto de Presidente Prudente. Ali no Pontal do Paranapanema foram onde surgiram o movimento de invasão de terras. Para você ter uma ideia, eu advogava lá no Pontal os trabalhadores rurais de Presidente Venceslau. Os trabalhadores rurais de Presidente Venceslau, lá naquela região ali, na região de Ribeirão Preto, eles eram praticamente dependentes da cultura da cana-de-açúcar, é a monocultura, do proálcool, né? E ali a gente tinha um problema que era o seguinte, todo ano no mês de maio tinha negociação...
O corte de cana era manual. Exatamente, manual. Uma coisa desumana. O cara tinha que cortar 10, 12 toneladas por dia, 18 toneladas, 30 toneladas, para receber um salário mínimo. E aí era uma coisa impressionante o que a gente vivia ali. A gente ia para negociação aqui em São Paulo, aqui no bairro de Perdiz ali, vinha para cá anualmente fazer negociação salarial, e os representantes dos donos das usinas, dos canavieiros, né, eles falavam o seguinte: não dá, a gente não tem dinheiro, não sei o que e tal. Sabe quais eram as pautas de reivindicações que nós tínhamos em 1987, 88, 90? Imagine vocês. Sabe qual era a pauta? Água potável. A gente pedia para o patrão dar água potável para o empregado canavieiro, colhedor de laranja. Outra pauta que nós tínhamos, e eles ainda criavam dificuldade. Banheiro. A gente pedia sanitário, porque o peão ele tinha que fazer as necessidades dele atrás da moita de canavial, ou embaixo do pé de laranja. Duas categorias só. Isso sem falar o coletor de lixo de São Paulo, que eu já fui advogado desse setor. Esse pessoal, eles correm em média 30 quilômetros por dia atrás daquele caminhão ali. E eles não tinham, até um tempo atrás, não davam uniforme para eles. Eles tinham que usar a sua própria roupa. O colhedor de laranja tinha que usar a sua própria roupa. Outra pauta que nós tínhamos do colhedor de laranja, sabe qual era? Transporte das ferramentas, que é o enxadão, a foice de corte deles, em outro veículo que não fosse o veículo do trabalhador. Porque sabe o que acontecia? Quando o caminhão tombava na viagem, que acontecia muito acidente, porque eles eram chamados boias frias, né? Por que boia fria? Porque esse pessoal, eles faziam o seguinte: como eles tinham que acordar muito cedo para trabalhar, tinham que chegar na roça por volta de 5, 5 e meia da manhã, que eles começavam às 6. Então, o caminhão passava, o pau de arara, chamado pau de arara. Hoje você roda por aí, você vê esses ônibus aí, meio que trefe, uns ônibus reformados, mas pelo menos deu uma melhoradinha. Aí o caminhão chegava, Danilo, 4h30, 4 horas da manhã no ponto, para pegar eles. Aí, como é que esse pessoal ia fazer? Bom, eles acordavam em média 3h30, 4 horas, dependendo da distância que eles moravam do ponto lá no interior. Eles faziam comida na véspera, deixavam a marmita pronta, né? Então, na hora de... Aí eles iam comer aquela comida que ele preparou entre 9 e 10 da noite, que eles dormiam, deitavam na cama para dormir entre 9 e 10 da noite, porque eles tinham que acordar 4 da manhã. Aí eles iam comer aquela comida embalada, na marmita, na noite anterior, eles iam comer às 11 do outro dia. A comida ficava em média 10, 12 horas na marmita. Então nós começamos a brigar, nós advogados e o pessoal do sindicato, primeiro, e outra, o facão, eles tinham que, as ferramentas que eles usavam, era descontada deles, do salário deles. E quem fornecia a ferramenta era o dono da plantação. Só que ele comprava, digamos assim, aí na rua, aqui no centro de São Paulo, aqui naquela rua de ferramentas ali na São Bento, né? Ele comprava ali Ben de Abreu. Ele comprava ali por R$10 e ele vendia para o peão por 30. E isso anotava lá e descontava no final do mês. Gente, eu não estou inventando, eu vivi isso. Eu vivi. Aí imagina bem, aquele peão, ele vai almoçar, comer aquela comida às 11 da manhã. Eles eram chamados de boia fria por isso. Ela não estava fria, ela estava dura. Eles tinham assim, problemas seríssimos de diarreia. Né? A gente fazia campanhas enormes lá para dar medicação para um dos maiores problemas. Eles eram desnutridos. Eles viviam sob problemas de desnutrição por falta de água. A água que eles levavam naqueles galões assim, ficava embaixo de uma moita lá de cana. Quando eles iam beber aquela água 2, 3 da tarde, ela estava fervendo. Porque o sol é 30, 40 graus. Então, veja você que tem muita coisa que o pessoal fala na televisão aí, porque ele não foi no meio de um canavial cortar cana. Porque ele não foi colher 10, 12 toneladas de laranja num dia. Porque ele não corre 30 quilômetros atrás de um caminhão de lixo. O problema, por exemplo, dos carteiros. Carteira, a maior briga nossa era a questão da vacinação. A gente lutava para que o Correio vacinasse os carteiros, porque invariavelmente eles eram mordidos por cachorro. E o Correio não queria pagar a vacina deles. Então você vê coisas assim, elementares. Esse pessoal, então, quando eles estavam indo para a roça, para a plantação, o caminhão às vezes tombava. Às vezes, ou então o caminhão, conforme ele estava andando para aquela estrada de terra, ele ia trepidando. E a foice, o machado, a enxada que estava ali junto com ele, pegava e cortava a canela deles, machucava os trabalhadores.
Então, isso quantas reuniões eu fiz na Fiesp, quantas reuniões eu fiz aqui em São Paulo, para discutir o seguinte, gente, você tem que dar água potável para o trabalhador. Então, hoje tem banheiro químico, hoje tem água potável, hoje tem uma comida que eles servem lá por um sistema de aquecimento ali e tal, pá. Mas aqui, ó, Sudeste, tá? Você vai lá pro Nordestão lá, gente, ó, não mudou muito não, viu? Essa é a primeira questão. Por exemplo, aí na Moca, a grande luta nossa era para não ter menor trabalhando na fábrica de calçado. Por quê? Por causa do cheiro da cola. Esse cheiro da cola é viciante. Outro problema aí era nos curtumes, né? Tinha aí, acho que o curtume Oriente aí na Moca, tinham vários curtumes aí. O boi, quando ele é morto no frigorífico, aquele couro é tirado dele e é mandado para uma salgadeira, né? Aí tinha uma salgadeira aí, tinha curtume aí. O que acontece? Esse couro, ele é misturado, até hoje ele é misturado com produto químico, com ácido e com sal grosso, desse sal grosso. E o trabalhador, ele tinha que pegar esse couro na mão, e eles viviam com as mãos e os braços todos cortados, porque as empresas não forneciam luva para eles. Então, a gente brigava por coisas elementares, chamadas direitos humanos, sabe? Direito à água, direito a um trabalho salubre, direito a um local em que a pessoa possa se dizer, eu sou tratado como ser humano. Então, essa foi a principal bandeira de luta dos trabalhadores, horas extras excessivas. Então, a gente sempre disse o seguinte, patrão, quanto mais horas extras o empregado fizer, mais você está gastando, é melhor você contratar um outro empregado, porque a hora extra ela é acumulada com 50% a 100%. Desculpa aí, eu estou me aprofundando, indo muito longe aí. Não, tranquilo, tá super interessante, o pessoal tá adorando aqui, rapaz, eu vejo aqui pelo engajamento aqui, o pessoal tá adorando a nossa live, Aparecido. E, rapaz, agora você já deu uma introdução histórica bem interessante, a gente tem um público muito leigo em casa, e uma das dúvidas básicas é, quais são os requisitos, Aparecido, para configurar uma relação de emprego? A gente sabe que tem umas regrinhas a serem preenchidas e você pode falar um pouquinho sobre elas? Sim, sim. A relação de emprego é aquela que obriga o empregador a registrar o contrato de trabalho na carteira de trabalho e a registrar no Ministério do Trabalho. Essa relação de emprego, ela se dá entre patrão e empregado. Não existe outro tipo de relação de emprego que não seja patrão e empregado, seja uma empresa ou um patrão individual, mas é assim. Então, por que ela chama relação de emprego? Porque ela estabelece critérios, dentre eles, a hierarquia, a subordinação, a dependência econômica, né? E o controle da jornada, o controle do trabalho. Então, se houver qualquer pessoa trabalhando que não estiver registrada em carteira, mas que estiver subordinada a esses requisitos, ela tem que ser registrada em carteira, tem que receber o salário. E quando a gente fala de salário, a gente fala de salário da categoria. Então, cada tipo de função, cada trabalhador tem um salário específico. E aí ele é enquadrado de acordo com a função que ele exerce. Então, subordinação, né? A dependência econômica, né? Controle de jornada, tal, a hierarquia e o vínculo, exclusividade. Tá? Então, esses são os critérios básicos e fundamentais que caracterizam o chamado vínculo empregatício, que tem que registrar em carteira, tem que recolher o INSS, os 8% de fundo de garantia e mais as contribuições obrigatórias de férias, 13º, e as contribuições obrigatórias de caráter tributário do governo federal. Você que chegou agora, está acompanhando essa live interessantíssima com o Aparecido Inácio, falando sobre direito do trabalho e também, logo mais, vai falar um pouco sobre o assédio moral. Então, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar com os seus amigos e se perdeu, não tem problema. Estará lá gravadinha no nosso canal do YouTube. É só acessar o canal Danilo Bifone e se inscrever e ativar o sininho. Dando continuidade, Aparecido, você falou sobre essa questão, então, dos requisitos para que constitua uma relação de trabalho, uma relação de emprego.
Existem empresas não muito idôneas que acabam fazendo uma forma de, eu vou contratar como PJ, porque aí eu não vou pagar os encargos trabalhistas. Isso é possível? Isso é uma fraude à legislação? Como funciona? Porque muitas vezes até o trabalhador se orgulha, não, eu sou PJ, e aí, mas ele trabalha só para aquela empresa, a nota fiscal que ele emite é só para aquela empresa, e ele ficou 10 anos trabalhando única e especificamente para aquela empresa e tendo subordinação, atendendo aos desmandes daquela empresa. Isso realmente é uma relação de trabalho ou é uma relação fraudulenta? É as duas. É fraudulenta e uma relação de trabalho. Por quê? A relação... Isso que você exemplificou aí acontecia nos últimos anos com o representante comercial. Porque ele tem lei própria. Estabelece que isso não caracteriza a relação de trabalho porque ele pode representar mais de uma empresa. Então, digamos, o representante comercial que seja representante de uma indústria de tecido, ele não pode representar duas empresas de indústria de tecido que são concorrentes, mas ele pode ser, por exemplo, o representante da Lorenzetti ou da Arno, que são duas empresas aí da Moca, aí, né? Aí no viaduto São Carlos, aí, né? Então, por exemplo, ele pode representar, vender chuveiro e vender tecido. Porém, isso, dada a criatividade de um lado e a maldade de outros, cresceu nos últimos anos e se tornou uma fraude. Por quê? Porque as pessoas são colocadas para trabalhar em condições de subordinação, em condição de dependência, em condição de vínculo salarial, mas não são registradas em carteira. Então, aí caracteriza a fraude, né? O problema é que tem a dependência econômica, tem o dinheiro em jogo, o empregado precisa daquilo para sobreviver. E ele não pode reclamar enquanto ele está trabalhando, ele só pode reclamar depois que ele sai da empresa, porque se ele reclama enquanto está trabalhando, o contrato dele é rescindido, é cortado. Mas a fraude existe, isso é fraude, e a pessoa deve ficar atenta ao seguinte: se você trabalha para uma única empresa, exerce uma única atividade, tem alguém que manda de você, ou seja, que é teu chefe, e você depende daquele salário para sobreviver, é óbvio que você é empregado dela, é óbvio que você é empregado. Aí você tem que fazer o quê? As pessoas falam, ai, doutor, e aí o que eu faço? Eu dou muito plantão em sindicato. Eu atendo uma média de 50 a 100 pessoas por semana nos plantões que eu dou no sindicato. Tenho feito lives aí, como essa agora, com sindicatos e tal, porque aí fica mais fácil, você consegue falar com uma coletividade maior. E lá na Associação dos Advogados Trabalhistas, nós damos curso toda semana. Então, quem quiser, inclusive, participar dos nossos cursos, alguns são gratuitos, outros pagam uma pequena taxa, outros você faz uma contribuição para uma entidade assistencial. Chama-se AATSP, Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Fica na Marquês de São Vicente, número 446. Eu vou ficar devendo para vocês aqui agora o telefone que eu não tenho de memória. É 228 alguma coisa. A Sara, por favor, não minha presidenta. É uma mulher que manda em mim, cara. A Sara Hakim, brava pra caramba, coordenando uma maiada lá. Nós somos em 60 conselheiros, diretores da associação. Fica bem em frente do Fórum Trabalhista. Lá a gente faz cursos, treinamento. Pessoal da Moca aí, ó, da Faculdade São Judas aí, né? Que é estudante de Direito, né? Você conhece lá os professores da São Judas, né, Danilo? Sim. Então, fala para eles mandar os alunos lá fazer os nossos cursos, e se a própria faculdade quiser fazer cursos aí, a associação vem dar os cursos aí também, porque a São Judas, inclusive a minha filha estudou aí no Colégio São Judas, né, hoje ela é psicóloga, não quis seguir o pai, rapaz, não quis ser advogada não, foi ser psicóloga, né, mas ela foi aluna aí do São Judas, como eu disse, eu vivi grande parte da minha vida aí, né? A associação, a gente tem falado muito sobre isso, porque em 2017, quando o Michel Temer mandou o projeto para a Câmara Federal, eu fui da comissão de acompanhamento dessa reforma. Eu fiquei morando em Brasília por uns 6 meses, mais ou menos, acompanhando a reforma trabalhista. E vocês não imaginam, eu vou falar uma brincadeira aqui, né, porque essa live está muito gostosa, eu estou me sentindo assim, como se eu estivesse aqui na minha casa. Aliás, eu estou na minha casa, né, mas eu estou em casa. Tem duas coisas, eu não lembro se foi Churchill ou um outro pensador que falou isso, mas se você soubesse como são feitas as leis e as salsichas, você nunca mais comeria salsicha. Foi Bismarck. Bismarck, isso. O conde primeiro-ministro, alguma coisa assim, que
que foi assassinado na Primeira Guerra, inclusive, né? Sim, alemão. Tá, ok. Alemão, isso. E aí, eu fiquei lá 6 meses em Brasília acompanhando a reforma trabalhista. A pressão que aqueles deputados recebem, que eles fazem, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ela chega com a emenda pronta. Pronta, deputado, assina aqui. E eles têm lá um banco um grupo de deputados lá que são aqueles que eles financiaram na campanha eleitoral, né? E aí, grande parte dos artigos que tem hoje na reforma trabalhista, nós comparamos depois, é igual, a redação deles é igual a que está no site da CNI, né? Então, essa reforma trabalhista foi feita pelos patrões, foi feita pela CNI. Absurdo isso, que o processo legislativo seja vilipendiado dessa forma, né? A gente imagina que tem uma discussão política, mas não, eles colocam a serviço, então, da indústria e por ter tido o rabo preso nos financiamentos de campanha, né? E não só a indústria, o comércio também. A Confederação Nacional do Comércio é muito forte. O pessoal do agro aí é muito forte, né? São os proprietários rurais aqui do interior, né? Eles tinham um deputado lá só deles, assim, eles têm bancadas específicas, mas na comissão da reforma trabalhista, o grupo de deputados da oposição ou que eram contra a reforma eram pequenos, né? E o relator da reforma trabalhista foi o deputado, o nome dele, deu um branco agora, que atualmente ele está no Ministério da Fazenda. Ele é ministro do Bolsonaro agora, Rogério Marinho. O deputado Rogério Marinho foi o presidente da comissão, o relator da comissão da reforma trabalhista. Não sei se é mera coincidência ou não, mas esse deputado Rogério Marinho, ele está sendo processado pela Polícia Federal. Ele é do Rio Grande do Norte, né? E ele foi secretário de administração em Natal, na prefeitura de Natal. Ele é um político de carreira, tal, que vai pulando de galho em galho aí, né? Igual esses políticos que a gente conhece aí. E antes de chegar em Brasília, ele foi secretário de administração na prefeitura de Natal. E lá ele está sendo acusado, Rogério Marinho, você me conhece, não sou eu que estou inventando isso não, é o Ministério Público, hein? Eu já tive vários debates com ele, né? Ele está sendo processado pelo Ministério Público Federal do Trabalho de Natal, né, do Rio Grande do Norte, por fraude em licitação de terceirização. Né? E já foi condenado em primeira instância, né? Já foi condenado em primeira instância e está lá recorrendo. Né? Como também ele foi processado também lá por abuso do poder econômico e tal, e foi eleito deputado. Né? Mas o processo está rolando, está no Supremo Tribunal Federal contra ele. E esse foi o cara que coordenou a reforma trabalhista. E depois a gente pegou os artigos da reforma trabalhista que ele colocou como relator, porque ele era o cara que redigiu a reforma trabalhista. E a gente pegou as propostas da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, idênticas, redações idênticas. Né? Não trocavam nem a vírgula. Aliás, quando a gente entrou no Word, lá da Câmara Federal, que a gente levantou, o Word ele fica nos bastidores atrás do Word, fica lá a data que aquele texto foi redigido, quem redigiu, o IP da máquina, né? Aí levantou aquilo lá, aparece o IP da máquina, cruzando o IP daquela máquina ali da redação com a outra lá, bateu exatamente a máquina lá da CNI, de outros documentos. O pessoal do Intersect fez esses cruzamentos aí, né? Então, a reforma trabalhista foi feita pelos setores patronais. Infelizmente, eu estava lá e eu presenciei tudo. Ninguém me falou isso. Eu fiquei 6 meses lá. A gente queria falar, a gente queria protestar, a gente queria se manifestar, eles não deixavam, né? Foi um tratoraço. E Aparecido, a gente, nossa, tá tão interessante, rapaz, que a gente esqueceu de falar um pouco do tema da nossa live, a questão do assédio moral, rapaz. Eu sei que você é especialista, você tem até uma cartilha, aí tem livros escritos. A cartilha eu vou pedir para disponibilizar, o pessoal da técnica vai disponibilizar para a gente aí a cartilha, para que o pessoal de casa possa acompanhar. E fala um pouquinho para a gente sobre assédio moral. Quando configura assédio moral? Quando o empregado pode, então, recorrer à justiça e falar: olha, eu sofria abusos do meu patrão? Em que situações? Eu quero iniciar dando um exemplo de um caso concreto. Esses 2 livros aqui que eu escrevi, antes de escrever esses livros aqui, eu pesquisei 2.500 casos. 2.500 casos julgados pela justiça. Inclusive, no final do livro, tem aqui, ó, na página 133, tem aqui
assédio moral de A a Z. Então, de letra A até letra Z, eu dou vários exemplos de casos concretos desses de assédio moral que eu separei. Ali, ó. A cartilha que você está recebendo aí, que eu estou disponibilizando para os amigos da live, é um resumo desses 2 livros. Então, ela está em perguntas e respostas, né, para as pessoas exatamente, que são a maioria das perguntas e respostas que eu recebo, eu sintetizei nas palestras que eu dou, sintetizei e está nessa cartilha, está aí, de graça, você pode mandar para os seus amigos, para a tua namorada, para onde você quiser, compartilha, manda para o mundo todo isso aí, porque assédio moral tem no mundo todo, viu, gente? Não é só no Brasil, não. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tal, né? O assédio é uma violência no local de trabalho, é uma agressão, seja ela psicológica ou física, mas ela é principalmente de natureza psicológica. Assédio moral é aquilo assim, ó, você sabe com quem você está falando? Ou você faz o que eu estou mandando, ou então a gente conversa depois. E aí? Vai fazer o que eu estou mandando? Vai atingir a meta que eu estou pedindo? Ou você está querendo ser mandado embora? É Rapaz, aquela conversa. Inclusive no serviço público. Serviço público tem, inclusive, um outro agravante, que é o fato de que a maioria das pessoas que ocupam um cargo no serviço público são nomeações políticas. E ele tem que ficar agradando aquele que nomeou, o deputado, o vereador, seja lá que nomeou ele. E aí ele pisa em cima de todo mundo e não está nem aí, porque ele sabe que por trás dele tem um costa-quente protegendo ele. Eu tenho processo contra o hospital aí, ó, esse que tem perto da FEBEM aí, o Leonor, né? Aí na Celso Garcia. Sim. Eu tenho um processo contra o diretor desse... ali é Belém, né? Não é Moca mais, ali é Belém, né? É o Tatuapé. Ali é adjacências da Moca. Né? Então, eu processei o diretor desse hospital aí e ganhei. Ele teve que pagar uma indenização de R$30 mil, porque ele tratou uma empregada que a moça tinha pintado o cabelo de loiro, mas é negra. E ele ficava chamando ela de nega loira. Esse diretor desse hospital aí. Tem uma moça do estado que foi demitida, da SUSEM, aí da regional da SUSEM, aí também, ó, gente, acho que Vila Formosa, Itaquera, alguma coisa assim. Ela tinha HIV, foi demitida quando souberam que ela tinha HIV, né? Eu tenho N processos contra empresas, né? Tem uma empresa lá do aeroporto de Cumbica, que ela publicou o nome de um empregado numa circular, porque esse empregado foi visto comendo um pedaço de pizza quando o avião pousou lá, que eles fazem limpeza. Ó, não agora, hein, gente? Isso faz tempo. Foi em 2001, porque hoje em dia não serve nem água, mas só servem água no voo, né? Bons tempos que a gente comia pizza nos voos, né, Danilo? Puxa vida, nessa época eu nem andava de avião, rapaz, nunca tinha andado, não. Eu não tenho dinheiro para isso. Foi aí, foi assim. Esse empregado, ele foi limpar o avião, isso foi em 2001. Foi limpar o avião e tinha um pedaço de pizza na bandeja lá que o passageiro não tinha comido, e ele comeu o pedaço de pizza. E aí os colegas viram ele comendo um pedaço de pizza e começaram a chamar ele de sujão, de sugismundo, de comedor, não sei o que tal. Isso, gente, chama assédio moral horizontal. O assédio moral, nos 2.500 casos que eu cataloguei, 85% dele vem de cima para baixo, é o descendente. Assédio moral descendente ou assédio moral hierárquico. 85% das pessoas que agridem nos locais de trabalho são prepostos do empregador, são gerentes, são supervisores, são coordenadores de equipe, né? São os próprios filhos dos patrões, às vezes, que trabalham na empresa, ou o patrão, né? Isso aí o Supremo Tribunal Federal já disse que existe um princípio de responsabilidade, porque a empresa responde pelo ato dessas pessoas. Aí tem o assédio moral também, eu peguei lá uns 10, 12% na minha pesquisa, de assédio moral horizontal. Tipo assim, a empresa, o empregado, ele começa a ser assediado e os colegas dele vê que ele está sendo assediado e para não serem assediados junto com ele, isola o cara, põe ele para o canto e discrimina ele. Aí vira o quê? Assédio misto. Por quê? Porque o assédio desce e fica no nível do chão da fábrica. Gente, olha que absurdo. A Volks, maior montadora de veículos da América Latina,
tinha aqui na rodovia Anchieta um aquário de trabalhadores. Vou dar 2 segundos para as pessoas pensarem. Aquário na Volks? Pensa. Aquário. A Volks tinha um aquário. Eu tenho a reportagem do jornal, tenho a decisão da justiça. O que acontecia? Acho que acontecia, porque se eles não acabaram com isso daí, é brincadeira. Quando os empregados da Volks se acidentavam, ficavam doentes, iam afastados pelo INSS, e ficavam um tempo afastados, depois terminava a alta, eles voltam a trabalhar. Então a Volks não devolvia aquele empregado para a última função que ele trabalhava antes dele ser afastado. Ela colocava ele nesse aquário, uma sala bem grande, enorme, com vidro enorme, assim, na linha de produção. Mas eles não tinham contato com a linha de produção, eles ficavam sentados lá dentro. E os colegas deles, que estavam na linha de produção, passavam do lado de cá do vidro, ó fulano, ao sequelhado, ao Rivotril. A Volks. Aí o que aconteceu? Um desses trabalhadores fez uma queixa no Ministério Público, foi para a Justiça e recebeu uma indenização, e a Volks teve que acabar com isso. Por quê? Porque o empregado, quando ele fica afastado por um acidente, ele tem que voltar para a sua função. Recebeu alta? Não recebeu alta? Volta para a sua função. Ou para uma função equivalente, compatível. Mas eles faziam isso, eles deixavam a pessoa lá. Para constranger o sujeito. Humilhante. Humilhante demais. E isso deteriora a pessoa por dentro, porque ela se sente um inútil. A Volks. Aí eu tenho outros casos assim, tem um salão de cabeleireira aqui no centro, né, perto da salão da minha esposa aqui, que não é da minha esposa, né, que eles demitiram uma empregada porque ela soltava pum no local de trabalho. Essa moça tinha problema de gases, ela não conseguia controlar, tinha um problema de saúde. Mandaram a moça embora. E Danilo, mandaram ela por justa causa. Meu absurdo. Deus. Aí sabe o que ela fez? Ela entrou na justiça. O doutor Ricardo, né, condenou, o desembargador Ricardo, condenou a empresa a uma indenização de R$10 mil por discriminação da moça, porque ela tinha que passar por um tratamento de saúde. Né? Então tem N exemplos. Mas tudo começou, posso contar como tudo começou, Danilo? Vamos lá, a gente está chegando no nosso tempo, mas vamos lá que está muito interessante. Eu estava atendendo no sindicato lá do pessoal do judiciário, que ficava ali no elevado Costa Silva, no Minhocão, hoje elevado João Goulart, né? Um dia do plantão meu lá, chegou a moça do atendimento lá, a moça do secretário do sindicato, falou: doutor Inácio, tem uma senhora aí fora que ela quer falar com um advogado, mas é assunto particular. O senhor atende? Eu falei: que área? Família. Atendo. Atendia. Naquela época eu ainda dava tempo de cuidar de alguns casinhos particulares. Aí, só que eles tinham, eu falei, só que eu só posso atender ela depois que atender todos os trabalhadores, né? Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário. Aí a moça chegou, entrou na sala, eu falei: pois não, o que a senhora precisa? Ela falou: eu estou aqui, eu vim, porque eu preciso entrar com um processo de separação. Processo de separação, por quê? Desculpa, meu cachorrinho tá latindo porque a minha filha chegou, se tá dando interferência aí, é o Gregório, é o dono da casa. Ele tá lá, esse é o cara que manda na casa, viu? Aqui eu sou apenas um coadjuvante, né? E eu quero me separar, ela disse assim, porque o meu marido, tá aqui, me deu um monte de papel assim, meu marido deve ter outra mulher. Sério? Falei: tá escrito aqui, ele não vai trabalhar lá no tribunal. O marido dela era funcionário do Tribunal Regional Federal da Avenida Paulista ali, que antigamente o Tribunal Regional Federal ficava ali na na Líbero Badaró, quase a esquina com o Largo São Francisco ali. Aí eu li a documentação, falei: olha, mas numa separação, eu preciso falar com ele para ver se ele quer fazer amigável. Você não quer trazer ele aqui no próximo plantão? Aí ela levou ele no plantão seguinte. No plantão seguinte, chegando lá, ela ficou do lado de fora, eu fui conversar com ele. Chamei ele, conversei com ele. Falei: rapaz, por que você não está indo trabalhar, rapaz? O tribunal aqui, abriu uma sindicância contra você. Porque aqueles papéis que ela trouxe eram os papéis de uma sindicância por abandono de emprego. Ele trabalhava no Tribunal Regional Federal, um excelente emprego. Aí eu peguei e perguntei, falei: doutor, é que às vezes eu estou indo trabalhar e eu tenho uns problemas, eu volto para casa. Mas que problema, cara? Como é que você pode ter problema assim e tal? Ele falou: sabe o que é, doutor? Eu tenho medo do viaduto cair comigo. Eu, o quê?
Falou, é que eu tô indo, eu tenho um problema, doutor, eu tô tratando, mas eu não queria falar nada para minha mulher e tal. O viaduto, eu tenho medo do viaduto cair comigo. Aí a gente foi, investiga, conversa aqui, conversei com a psicóloga dele, ele tinha síndrome do pânico. Esse casal, Danilo, morava, acredito que mora ainda, em Taboão da Serra. Taboão da Serra, para quem não conhece, é uma cidade dormitória aqui de São Paulo. 90% do pessoal mora lá e trabalha em São Paulo. É a primeira cidade da Zona Sul, depois do Morumbi ali, né? É a primeira cidade da Zona Sul antes de chegar no comecinho da BR-116, né? Ali, antes de Itapecerica da Serra, em Budas Artes. Itabuão, de lá da cidade de Itabuão para cá, o ônibus, o carro, né? Passa pela Francisco Morato por vários viadutos. Logo depois, eles moravam ali perto da rotatória, logo depois que ele pegava o ônibus para um caminho, a mulher dele para outro, que a mulher dele trabalhava no Morumbi, ele vinha, quando ele via que estava chegando perto e aí o síndrome do pânico é uma coisa cíclica, ela vai e volta, não é uma coisa contínua assim, acontece em alguns momentos. Quando chegava perto desse viaduto do ônibus ali, ele descia um ponto antes e voltava para casa, porque ele tinha medo do viaduto cair com ele. Aí eu quis saber como que ele chegou à síndrome do pânico, por que ele adquiriu esse problema. É um problema seríssimo, grave, que já levou muita gente ao suicídio. Né? Aí foi porque ele estava sendo perseguido pelo chefe dele. O chefe dele do tribunal tratava ele assim de maneira carrasca, cobrava dele demais, exigia dele demais. E esse moço, de tanto conflito, de tanta perseguição do chefe, ele adquiriu síndrome do pânico. E ele só não tentou suicídio, graças a Deus, porque a mulher dele, por sorte, no dia que o tribunal mandou entregar a notificação para ele de abandono de emprego, né, mandou pelo correio aquela notificação, porque ele precisa do protocolo de entrega, ela não tinha ido trabalhar aquele dia. E ela viu o carteiro colocou. Ela recebeu a notificação, o carteiro pôs lá dentro da caixinha do correio. Aí ela foi lá pegar os papéis do correio lá, tal, né? Porque geralmente ele chegava, ele que pegava os documentos. E viu aquele papel timbrado do tribunal onde ele trabalhava. Falou, mas peraí, o que o tribunal tá mandando intimação, mandando carta pro meu marido aqui em casa, sendo que ele tá lá, por que não entregam para ele? Aí ela pegou, foi no bule de água, né? Mulherada inteligente, rapaz, ó. Ela foi no bule d'água, deixou aquele vapor e passou ali o vapor no envelope, amoleceu a cola, né? Aí ela abriu o envelope. Porque se fosse alguma outra coisa, ela ia fechar como se ninguém tivesse mexido, né? Ela contou pra mim todos esses detalhes. Aí eu peguei e tal, né? Olhei lá e ela falou, olha, eu não posso admitir que ele sai todo dia de manhã para trabalhar e está sendo processado agora por abandono de emprego. Então nós chamamos a esposa, pegamos ele, conversamos lá no tribunal, foi feito todo um trabalho. Graças a Deus, eles não se separaram, né? Eles continuaram juntos e o tribunal deu um tratamento para o problema lá, transferiu ele de setor, transferiu o chefe e tal. Né? Mas o grande problema que acontece aí do assédio, que é essa perseguição, nem sempre ela é interpretada pelas empresas. Nem sempre a empresa tem um canal para que o empregado faça a denúncia. Nem sempre a empresa aceita a denúncia e não revela o denunciante. A maioria das pessoas com quem eu já entrevistei, com quem eu trabalhei, com quem eu entrei em processo, entraram com processo depois que foram demitidas porque não tinham confiança de denunciar o assédio. Porque o assédio ele tem um problema sério, ele interfere na produtividade e na qualidade do produto. O trabalhador assediado, ele trabalha descontente. Ele trabalha com medo. Desmotivado. Imagina bem, você compra uma camisa, de repente, 4, 5 botões dela caem. Quem me garante que esse trabalhador que pôs esse botão aí não estava sofrendo assédio? Olha, por exemplo, a rede de lojas Marisa, elas faziam revista íntima nas mulheres antes delas saírem do trabalho, porque achavam que elas podiam estar roubando roupa íntima embaixo da vestimenta, né? E todo mundo tinha que tirar a roupa lá para os seguranças verem. Vai ter que pagar 500 mil, já pagou 500 mil reais de indenização por dano moral. A Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras do mundo, lá do Rio de Janeiro, pagou R$1 milhão por dano moral, porque tinha lista negra. Não deixava trabalhador que já tinha saído, ou que tinha trabalhado em terceirizado, ou trabalhador grevista, né? Continuar, demitia, não recontratava e tal. Tinha lista negra lá. Antigamente as empresas faziam lista negra entrando no site da Justiça do Trabalho quando elas iam fazer a seleção do empregado. Então, olha, tem um monte de gente aí, recursos humanos, que tinham essa função.
Eles entravam, pegavam o nome da pessoa e o CPF, ou o número da carteira, entravam no site do Tribunal Superior do Trabalho, lá que tem o cadastro das ações, digitava o nome da pessoa para saber se a pessoa tinha processo trabalhista. Se tinha, não contratava. Até que o tribunal ficou sabendo disso, depois de várias denúncias que os sindicatos fizeram, e hoje a pessoa não consegue mais ter acesso aos processos trabalhistas pelo nome e pelo CPF da pessoa, só se tiver o número do processo. Mas quem tem o número do processo geralmente é o próprio empregado ou o seu advogado, né? O advogado. Então tem N situações de assédio. Agora, as maiores vítimas do assédio são as mulheres negras. Né? Olha, eu tenho até uma história que eu vou trazer, e depois dela a gente já pode partir para as perguntas, que o nosso tempo está estourando, Aparecido. Eu namorei uma moça japonesinha, rapaz, ela era muito inteligente, com 18, 19 anos, ela já tinha prestado um concurso, isso foi em 1993, 94, faz tempo já. E ela passou no concurso da Caixa Econômica, era um concurso muito disputado, se ia seguir carreira no banco e tudo mais. E aí, rapaz, ela era muito certinha, muito trabalhadora, e o gerente chegou nela e falou o seguinte, falou, olha, quando o sujeito vier aqui receber o fundo de garantia, você vai vender um seguro de vida da Caixa para ele. Então, ele só vai retirar parte do dinheiro. E você dá meio que a entender que se ele comprar o seguro vai sair mais rápido o FGTS. Ela falou, não, eu não vou fazer um negócio desse, isso aí é errado, eu não estou aqui para enganar as pessoas, eu estou aqui para trabalhar e entregar o fundo de garantia que a pessoa precisa. Não, mas é bom que você vai ganhar uma comissão. Falou, não, o salário que eu ganho me basta aqui, eu não preciso de mais, e não quero comissão não, eu quero fazer o meu trabalho. E aí, sabe, o sujeito virou para ela, Aparecido, e falou assim, você sabe onde fica a agência da Caixa no Capão Redondo? E ela morava aqui no centro da cidade. Rapaz, essa menina vinha chorando todos os dias para casa. Aí, por sorte, passou em outro concurso, graças a Deus, e fugiu daquele inferno. Mas é lamentável isso, é lamentável que nos dias de hoje a gente veja a pessoa sendo humilhada dessa forma, como se tivéssemos lá retomando, então, a greve de 1917, originada na Moca. Pouca coisa mudou, né, rapaz? A gente vê que as coisas continuam sempre ruins para o trabalhador. Já partindo para as perguntas, tem uma pergunta do Lucas de Sá, Aparecido. Ele elogia a live e pergunta, existe uma fala comum entre os patrões de que a lei trabalhista seria muito benevolente com os trabalhadores e injusta com os empregadores. O que você tem a dizer para esses empresários? Sim. Existe. Mas antes, deixa eu falar, eu tinha esquecido, esse exemplo que você deu é muito bom. Os bancos são os campeões em assédio moral por metas abusivas. Tá? Essa é uma outra característica do assédio moral, a meta abusiva. Né? Entre vendedores e bancários são os campeões. Tem uma trabalhadora, a exemplo dessa sua ex-namorada, que estava trabalhando na agência do Bradesco de Santarém, grávida. E de tanta pressão que ela sofria do gerente, ela entrou em processo de aborto. Ela sofreu um aborto de tanto pressão dela. Né? A agência de Santarém, lá em Belém. E aí respondendo ao Lucas, né? Lucas, existe sim, esse é um discurso recorrente que as empresas têm feito, alegando que o empregado ele é beneficiado. O problema não é esse, essa não é a verdade. Por que o empregado precisa ter a proteção da justiça do trabalho? Porque ele não tem as mesmas condições de barganha que o patrão. Ele não tem o principal, que é o capital. Ele só tem a sua força de trabalho. E ele não tem condição com isso, só com a sua força de trabalho, de se equiparar com a empresa. Então surge daí o princípio da hipossubsistência do empregado. Né, em que a empresa ela tem que dar tratamento ao empregado de uma certa proteção, e a justiça tem que garantir que essa proteção seja dada. Vou dar um exemplo, as normas de saúde e segurança do trabalho. Um empregado que trabalha numa situação insalubre, num hospital, na coleta de lixo, como eu disse, ou até em rede de alta tensão, ele precisa receber o adicional de periculosidade ou de insalubridade. Essa é uma proteção que existe no Brasil e não existe em outros lugares. Né? Não existe em todos os lugares. A empregada que está gestante, ela precisa ter um período para amamentar o seu filho,
depois que ele nasce. Ela precisa ter um período para cuidar da sua gestação, tal, da criança depois que ela nasce. Isso é uma proteção que torna diferente a relação. Por quê? Porque ela não conseguiria 120 dias de afastamento, ou 180, depende da situação da empresa, se ela não tivesse uma lei garantindo isso para ela. Não conseguiria. Não venham as empresas dizer, eu dou. Dá nada. Você nunca vai dar. Se tiver coisa que você tiver que conceder espontaneamente, ou é mediante pressão do sindicato, mediante pressão dos trabalhadores, ou por lei. Né? Por exemplo, o plano de participação dos lucros e resultados. Toda vez que a gente tem negociação com os sindicatos patronais, a gente fala, o pessoal fala, mas eu não tive lucro. Você não teve? Então me mostra o seu balanço. Não, eu não posso mostrar meu balanço. Você está dizendo que não teve lucro? Você não teve lucro, então qual o problema de você mostrar meu balanço? Não, eu não posso mostrar meu balanço. Você não pode mostrar seu balanço e não pode conceder participação nos lucros e resultados. Não é uma contradição? Muito. Mas vamos lá agora, a pergunta do Vinícius Xavier, já encerrando. Vinícius manda 2 perguntas aqui. Vamos para a primeira. Ele fala como está o assédio no trabalho em tempos de pandemia, já que os trabalhadores são obrigados a trabalhar apesar do risco de contágio de modo insalubre, apesar do discurso de segurança. Tem que responder essa, eu parto para a segunda depois. Vai lá. Tá. Eu vou ser sincero para você, rapaz. Olha, deu uma diminuída. O grande problema nosso, que eu tive que entrar com vários processos aí contra hospitais privados e públicos, era para garantir a realização de exames. Porque o pessoal que trabalha na área da saúde é a primeira vítima da Covid-19, né? Então, era para garantir a realização dos exames. Essa semana, inclusive, aí você pega contradições, né? O governador, o secretário da saúde, todo dia eles estão, acho que é todo dia, não sei se é um dia sim, um dia não, mas todo dia eles estão ao meio-dia fazendo e falando do que eles estão fazendo pela Covid, com o prefeito e tal. Pois vocês sabem, eu tive que processar o governador. Agora, o tribunal acabou de decidir, eles não queriam fazer exame de Covid nos trabalhadores da saúde. Então é um contrassenso, ele fica todo dia na televisão lá, em rede de internet e tudo mais tal, falando que o estado de São Paulo está preocupado com vacina, mas ele não quis fazer exame nos trabalhadores da saúde. Gente, 48 trabalhadores da Secretaria da Saúde morreram. Mais de 200 ficaram infectados. Isso que chegou ao conhecimento nosso do sindicato. E aí o governador fica fazendo demagogia todo dia, meio-dia na televisão, mas não quis liberar dinheiro para fazer exame prévio nas pessoas que trabalham na rede, no SUS e nos hospitais. Então, no setor privado diminuiu bastante. Mas aí eu atribuo isso um pouco, primeiro ao licenciamento, né, que teve aí, muita gente ficou em casa, diminuição de jornada, e depois pelo fato de que muita gente passou a trabalhar sobre home office. Então, diminuiu o contato, diminuiu o atrito. Né? Então, há esses aspectos aí que eu acho que influenciaram nisso. Não teve muita denúncia de assédio nesse período, não. Tá ótimo. A segunda pergunta do Vinícius também. Ele diz, eu trabalho em escola e com a pandemia somos obrigados a trabalhar mais horas do que realmente somos pagos. Isto é, por conta de grupos de WhatsApp, e-mails e cobranças extremas, trabalhamos o dia todo com muitas atribuições extras e que não são remuneradas. Gostaria de saber como está isso nas relações de trabalho em geral e o que pode ser feito. Eu não sei se o Vinícius é funcionário de escola pública. Nas escolas públicas, eu sou o advogado dos servidores das escolas públicas. Tem 2 sindicatos, a PEUESP, que é o Sindicato dos Professores, e a FUSE, que é o Sindicato dos Funcionários da Secretaria de Educação, que não são professores, que estão ali na escola com os professores. Né? E nas escolas, houve muito problema, e estamos tendo muito problema, exatamente por causa da questão do retorno das aulas. Então, teve muita regulamentação aí, muita portaria que o secretário da Educação soltou e que nós tivemos que contestar judicialmente. No caso do assédio, eu vou lembrar aqui, há um tempo atrás, nós tivemos que entrar com ação contra a Secretaria da Educação, Danilo, mais uma vez, ao governo do Estado, porque elas obrigavam as merendeiras a pegar aqueles tambores de sopa de 30 a 40 litros. Eu tenho uma quantidade enorme de merendeiras das escolas públicas com problemas de coluna, né? Tá aí, ele está respondendo, pública e particular. Eita, você tem duplo vínculo, hein, Vinícius? Então,
Qual que é a outra dúvida dele? Desculpa que a pergunta sumiu aqui da tela, que eu fico falando aqui e acabei esquecendo. A questão era se como ele faz para evitar esse excesso de trabalho. Ele trabalha um trabalho extra jornada com grupos de WhatsApp, e-mails e cobranças extremas. Você direto e pessoalmente, acho que é inviável que você faça isso para não se expor. O ideal é que vocês, obviamente que você não é o único que está sendo submetido a essa situação, que vocês apresentem uma reclamação ou no sindicato ou no Ministério Público do Trabalho. Gente, não só ao Vinícius, mas aqui uma dica, já que nós estamos encerrando, Danilo, que eu amei participar dessa live com vocês, que é o seguinte: qualquer trabalhador pode fazer denúncia anônima, que não será revelado. Eu sei, eu conheço. Eu quero aqui fazer uma saudação especial aos membros do Ministério Público do Trabalho, principalmente os daqui de São Paulo, que fica ali na rua Cubatão, ali perto da Avenida Paulista, e os de Campinas, que fica lá em Alphaville, em Campinas. Então, é um pessoal guerreiro pra caramba, porque eles pegam a denúncia, eles instauram inquérito contra as empresas. Então, ó, trabalhador, se você quer denunciar qualquer coisa, o Vinícius ou qualquer um quer denunciar, entra no site www.m de Maria, P de Pato, T de Tudo, .gov ou .br. Não sei se é gov ou org, mas é Ministério Público do Trabalho. Aí você entra lá, tem lá, denúncia. Aí você preenche o formulário de denúncia e embaixo está escrito assim: você quer que essa denúncia sua seja mantida em sigilo? Você põe um X ali, não será revelado. Então, basta que vocês encaminhem essa denúncia. Ou então, liga no sindicato e fala: ó, sindicato, manda o diretor regional, o delegado sindical de vocês, vem aqui na minha escola, que a coisa aqui tá pegando, o problema aqui é esse. Aí depois eles vão lá, fazem um levantamento, passa para o jurídico e a gente pode entrar com uma ação na justiça também, tá? Então, esses são os dois caminhos que eu recomendo para vocês. Eu vou me despedindo mais uma vez. Você que assistiu essa live, deixe o seu like aí na página Danilo Bifone. Se perdeu, não tem problema, ela estará gravada, está no canal do YouTube Danilo Bifone, é só se inscrever e ativar o sininho. E precisando contratar os serviços do Dr. Aparecido Inácio, eu passo o contato, inbox, é só me procurar, eu passo o telefone dele, advoga para o sindicato, advoga particular, tá? De parabéns, deu uma verdadeira aula de direito do trabalho. Meu muito obrigado mais uma vez, Aparecido, e espero revê-lo em breve aí com a vacina. Muito bem, eu também espero, foi um prazer enorme, um grande abraço a todos vocês. Obrigado mais uma vez, e você em casa, por favor, a pandemia não acabou, se puder, fique em casa, e se tiver de sair, use máscara e evite aglomerações. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todas e até a próxima live no próximo sábado, sempre à 13h. Tchau, tchau, pessoal. Tá, gente. Tchau.